Ah, não posso falar besteira, vai estar sendo gravada, é isso. Agora está sendo gravado. Não, beleza. Esse nosso encontro é um encontro bem informal, tá, Morgana? Para quem, eu não sei se tu já tinha visto ou ouvido falar dos nossos encontros que a gente faz todas as quintas, mas a princípio essa é a sala de compartilhamento do KSR, que a ideia é justamente cada um compartilhar com alguma informação, alguma dica, algum conhecimento de área importante que possa somar, né? Porque às vezes a gente fica preso na questão da escola mesmo e não acaba abrindo para a questão do mercado, né? Apesar de que a Unicinos é uma das poucas, assim, que eu vejo que abre bastante para o mercado, assim. A gente tem até a semana acadêmica também, né, que rola sempre, e vem empresas para dentro da Unicinos, a gente faz as visitas e tudo mais, né? Mas essa ideia, a princípio, é explorar um pouco mais isso. Então, a gente se reúne aqui em todas as quintas e cada um traz alguma coisa. Hoje tu está trazendo a questão do NPI, né? A gente vai ter também semana que vem o pessoal falando da equipe de robótica, então o time de robótica que chegou a se montar na Unicinos, mas talvez a gente pode tentar reativar quando voltar, quando acabar a pandemia, né? Então semana que vem vai estar o pessoal aí também falando um pouco sobre isso. E é isso aí. Então a Morgana está aí trabalhando, a Morgana trabalha estudando na Unicinos, trabalha na AEL Sistemas, né? Que trabalha com aviônica e tudo mais. É uma empresa bem legal aí para a nossa área, principalmente, né? Então ela vai estar contando um pouquinho da área dela hoje. Então, Morgana, tá contigo. Tá certo. Então, eu conheço algumas pessoas, mas eu acho que a maioria eu não conheço aqui. Eu estudei na Unicinos até 2018, me formei em engenharia elétrica e desde 2015 eu trabalho na EL. Eu trabalhava, na verdade, com desenvolvimento de hardware e depois, faz um ano e meio, mais ou menos, eu decidi desistir também. Eu desisti da questão do desenvolvimento porque eu percebi que eu gosto mais de dar pitaco no trabalho dos outros do que desenvolver. Então, eu fui para a área de manufatura e lá na AEL eles têm uma parte bem legal da manufatura que não é tipo engenharia de produção em si. É essa parte de introdução de novos produtos. Como nós trabalhamos com aviônicos e produtos bem complexos, nós trabalhamos com aviação civil, então tu tem que ter um cuidado muito grande durante o desenvolvimento e também após a passagem do desenvolvimento para a produção, tá? Então, isso que eu vou trazer hoje é um pouquinho do que a gente faz lá, tá? Com como que a gente conceptualiza, tem o conceito do produto, aí como a gente desenvolve os protótipos e como a gente amadurece esses protótipos até que eles virem um produto voável ou um produto que vai testar esses produtos que voam, ou rádios, ou enfim, tudo que a gente está desenvolvendo na empresa hoje passa pelo mesmo fluxo com algumas adaptações. Eu trouxe um material aqui, tá? Mas não vou apresentar assim como se eu estivesse apresentando lá dentro, então só vou mostrar algumas partes dele. Tem bastante coisa que é focado para a empresa, então alguns detalhes não vão ser aplicáveis para todos os lugares, né? Mas acho que tem bastante coisa que é bem genérica. É só eu clicar aqui no apresentar, né? Espero que sim. Espero que sim. Deixa eu ver. A tela inteira, pode ser. Deixa eu ver. Aqui. Compartilhar. Deixa eu ver se... Acho que se eu compartilhar uma janela vai ser mais fácil do que a tela inteira. Deixa eu ver. Parar. Uma janela. Vamos ver. Essa aqui. Vocês estão enxergando alguma coisa? Sim, tá bem direitinho. Sim. Só tá talvez um pouco pequeno porque tá de lado, mas acho que de repente se tu botar na apresentação ele vai dar. Tá aqui. 5. Tá, agora tá maior? Não, mas tá bom, mas dá pra. Eu não sei, é porque eu acho que. Aí, agora ficou maior. Tá, eu acho que estava compartilhada a tela.
Tá, então, a sigla NPI, ela significa Introdução de Novos Produtos, e nós temos, então, o processo de introdução a novos produtos, né? Eu tenho uma agenda aqui, mas a gente não precisa seguir isso, tá? Vocês podem me interromper e também falar do que acontece na empresa de vocês ou as oportunidades que vocês veem aqui dentro também, tá? Mas a ideia é que tem um conceito básico, uma estratégia de prevenção, tem o escopo eita, português. Tá, o escopo e timeline, os steps do processo, a explicação dos milestones de cada uma das atividades, e aqui tinha de novo estratégia de prevenção, mas foi erro meu. Eu tentei dar uma adaptada para não mostrar conteúdo sigiloso, né? Então, sim. Tem uma adaptadazinha. Tá, então, o conceito, primeiramente. A ideia do NPI, ela veio para a produção não receber uma bola quadrada ou uma bomba. Então, o pessoal gosta muito dessa imagenzinha, que são os prisioneiros atirando outro prisioneiro para o lado de fora, né? Mas então... eu acho que não está passando os slides. Ué? Tá mostrando ainda a tela do Microsoft. Ixi. Agora, eu acho que talvez quando tu entrou no modo de apresentação, ele ignorou e continua por fundo, né? Mostrando a tela de baixo, exatamente. Mas se quiser botar só nessa tela... Se está num tamanho adequado para todo mundo, tá bom. Tá, tem a minha colinha aqui embaixo. Tá, então tem essa... que merda. Pior que eu vou ter que botar, porque tem uns negocinhos que tem que apresentar. Não, então acho que tu tem que botar em tela inteira, e aí depois que tiver em tela inteira, compartilhar aquela tela, né? De repente é isso. Isso. Deixa eu ver aqui onde é que tá o interromper compartilhamento. Fugiu. Interromper... Eu volto para cá. A tela inteira. Compartilha. Aí, agora sim. Agora sim. É que tem uns efeitos bonitinhos. Não. Agora ficou show, Tá, então a ideia do NPI é tu ter esse concurrent engineering. O que significa? Todos os setores de desenvolvimento, produção, qualidade, todos esses setores, supply chain também, trabalhando em conjuntos para entregar um produto replicável e com qualidade, e a empresa está com um lema agora, que eles estão em busca da excelência, então todos os nossos produtos têm que sair com excelência, tá? Então essa é a ideia principal ali do NPI. Todas as áreas trabalhando juntas para entregar um produto replicável e com qualidade. Tá? Tem a questão do Preventing Approach também, que é a estratégia de prevenção, né? Um projeto normal, sem o NPI, ele tem toda essa fase de desenvolvimento até a integral ali, né? Tem toda essa fase de desenvolvimento, daí começa uma fase de integração, e depois tem a fase de produção. Então, ali da integração até o production start, ele tem todo um desenvolvimento de protótipos, tem o apoio da engenharia desenvolvendo esses protótipos, e, por fim, para tu conseguir desenvolver e entregar e replicar esse produto. A ideia do NPI é começar antes dessa fase de integração. Então, tu tem um momento inicial, quando o pessoal está começando a pensar no design do produto, tu já começa a interagir para... Por exemplo, tem uma PWA, uma placa, e a gente tem uma linha de produção de placas, né? Então, se a engenharia quiser colocar um componente menor do que a nossa linha SMT comporta, a gente tem que dar um input para eles falando, não, pessoal, não dá, nossa linha não suporta isso e a gente não vai poder produzir, só se vocês quiserem produzir em outro lugar, né? Se quiserem produzir na matriz, por exemplo, que é lá em Israel ou na Romênia, né? Que são as opções que a gente tem. Então, se eles querem produzir lá na empresa, eles têm que seguir o que a gente tem de maquinário, né? Então, a gente já começa dando esses pitacos iniciais de desenvolvimento de placas, depois tem pitacos no desenvolvimento da mecânica. A gente aplica muito aqui lessons learned, lições aprendidas de outros produtos que nós já desenvolvemos, né? Então, a gente vai muito forte até a fase de integração, e depois da integração vai diminuindo
o envolvimento do engenheiro de NPI, tá? E também tem essa ideia de tratar o NPI como um projeto à parte do projeto do produto. Mas, apesar de ele ser um projeto à parte, a gente tem que ter links entre eles, tá? Tu tem duas coisas andando, dois projetos andando em paralelo, só que em alguns gates tu tem cruzamentos de marcos, né? Então tem uma frasezinha muito bonita, que é o NPI, ele não é um projeto solo, né? Ele é um conjunto de atividades e tarefas que fazem parte do esforço de desenvolvimento. Ele está abaixo da responsabilidade da engenharia, produção e gerenciamento de projeto, ou seja, todas as áreas envolvidas naquele projeto maior devem estar envolvidas nesse projeto de NPI também. Tá? Por que surgiu essa ideia de implementar o NPI, primeiramente, né, que é a matriz, lá em Israel, e depois na EL? Foi feito um estudo e foi visto que o trabalho em prevenção, a gente trabalha muito com budgets iniciais lá. Então, tu tem aquele budget zero, tu planeja um monte de coisa naquele budget zero e tu pretende que não aconteça um over budget, tu pretende não gastar mais do que foi planejado inicialmente e o que o cliente aprovou, né? Porque a gente, como é que acontece? O cliente, ele tem uma proposta, uma ideia, ele entrega essa ideia para a empresa e a gente recebe essa ideia, que a gente chama, é uma fumaça, basicamente, é só requisitos e requisitos, e com esses requisitos todos a gente tem que bolar um budget inicial. A gente não sabe como vão ser as placas que estão ali, a gente não sabe como é que vai ser a mecânica, a gente tem que estimar baseado nesses requisitos. Então, a ideia toda é, a partir daquela estimativa inicial, a gente ficar o mais próximo possível daquilo para não estourar o nosso orçamento, né? Então, trabalhando na prevenção, tu não tem esse orçamento, esse over budget, né? Se tu trabalhar numa detecção, uma early detection, eu tenho uma dificuldade para traduzir as coisas assim na hora, mas enfim. Não, mas pode manda bala no termo inglês mesmo também. Ninguém tá tão perdido assim também, né? Então, tá, se tu tiver então tá bom. Ótimo, então. Tranquilo, manda bala. Se tu tem um Word Detection, tu acaba gastando de 10 a 30 vezes mais do que o teu budget inicial. E se tu trabalha numa unidade já de produção, numa unidade que já está na linha, tu pode dobrar o teu budget e praticamente esquece teu lucro, né? Ele vai reduzindo cada vez mais. Tá? Então, basicamente, por causa de dinheiro, que foi como tudo acontece, né? A gente tem que poupar dinheiro, então eles começaram a bolar estratégias para trazer esse NPI para a empresa. Até foi bem legal que esse projeto ele surgiu em 2015, quando começaram os esforços do AD, que é o nosso display que vai ir para aquela aeronave que o Brasil está comprando da Suécia, sabe? Então, esse display vai ser instalado em 36 aeronaves brasileiras, se não me engano, e mais algumas suecas. E eles viram que como esse era o primeiro projeto grande que a EL ia desenvolver basicamente sozinha, sem o apoio da EL, eles viram que tinha necessidade de trazer isso dali para a EL também, né? Então, um ex-colega nosso da Unicinos, que trabalhava ali, o Augusto, ele passou um tempo lá e, junto com o pessoal de lá, começou a desenvolver esse projeto para se adequar aos padrões da EL, né? Aqui eu vou passar mais rapidinho, porque é bem focado no que acontece lá na empresa, tá? O processo, ele foca primeiramente no processo de design, que a gente tem o design para a produção do item, né? Ou seja, tu pensar no que tu tem disponível em casa, em toda a tua linha produtiva, para pensar num produto focado na tua linha produtiva, tá? Claro, tu pode implementar melhorias, mas o ideal é que tu busque soluções dentro da tua linha, e também tem a parte de testabilidade. Ou seja, enquanto tu está produzindo aquele produto, tu tem que também entender como é que tu vai testar ele.
Depois disso, tem a questão de transferência de produção, tem fluxos e milestones que a gente atende dentro daquela transferência. No começo da vida do produto, tu tem um prototype management, né? Tu estima como esse produto vai ser testado e quem que vai estar envolvido naquela montagem ou naquele teste, se é a engenharia, se é a produção. E depois tu tem uma transferência de tecnologia. Antigamente, a gente fazia muito só a transferência de tecnologia, ou seja, desenvolvia, a gente dava uma participada, assim, de leve, e depois alguém ia lá para Israel, técnicos, montadores, o pessoal da manufatura também, engenharia, e trazia aquele conhecimento para a empresa para fazer essa transferência, né? Então, a gente praticamente revisava e revisava a documentação deles, criava a nossa documentação de manufatura em cima, e comprava testadores e ferramental do mercado. Tá? Como nós começamos a desenvolver, que também dá para passar rapidinho, como nós começamos a desenvolver, nós vimos que a gente também consegue fazer produtos, nós temos qualidade e o dólar está bem barato, então a gente também é baratinho. Né? Quanto maior o dólar para a empresa... Para vocês é melhor, né? Né? É melhor para nós porque a nossa mão de obra fica muito barata. Então, cada vez mais a matriz está dando projetos para a gente desenvolver e produzir, né? Então, a ideia é... O programa, ele tem os gates, né? Tu tem ali um kickoff inicial, daí tem um desenvolvimento de requisitos... tem isso daqui, esses SRR, PDR, essa sopa de letrinhas são marcos que geralmente o cliente impõe para a empresa. No mundo da defesa e aeronáutica, esses marcos são bem replicáveis, tá? Tem poucas diferenças de cliente para cliente. E daí, a engenharia aqui começa a trabalhar, né? Recebe requisitos, trabalha no design conceitual, no design detalhado, implementação de modelos, e para também atender esses marcos, e daí abaixo nós começamos a trabalhar também nessa questão do NPI. Esse timeline ali coloridinho são as fases do NPI. Então, a engenharia recebe requisitos, faz um design review, um primeiro design review, nós recebemos requisitos e fazemos um kickoff baseado no que a engenharia disponibilizou. Eles estão trabalhando no design conceitual e daí a gente começa a trabalhar no DFX. Tá? Esse DFX é onde a gente começa a dar inputs e dizer, a gente não pode produzir desse jeito, a gente tem que produzir de outra forma, enfim... Então, a gente dá inputs para a engenharia modificar o design e não pensar em coisas muito mirabolantes que a gente não vai ser capaz de replicar, né? Até teve uma situação bem engraçada não, até meio triste, com um dos rádios que o CPQD desenvolveu na época, e todos eles são engenheiros bem teóricos. Eles desenvolveram rádio com componentes extremamente superdimensionados e mosca branca. Era quase impossível de comprar aqueles componentes, ou se tu achava, eles custavam milhares de reais, tá? O que aconteceu? Esse projeto não foi para frente dentro do próprio CPQD e teve toda uma negociação, a EL entrou nesse projeto e agora a gente está fazendo todo um redesign para conseguir ser um produto replicável, um produto que tu pode comprar no mercado, né? Que tu pode instalar num tanque, que tu pode instalar, enfim, num Jeep. Mas isso já foi um ponto, esse componente já é um ponto, quando é compras, por exemplo, que não vai conseguir comprar o item, por exemplo, já é uma coisa que pega no NPI mesmo. Sim, é uma coisa que pega no NPI. Então, a gente recebeu esse projeto do CPQD, e foi feita toda uma análise em cima da lista de material deles. A gente analisa muito, muito forte a lista de material, tá? Porque nós seguimos várias normas, porque por serem equipamentos militares ou civis, nós temos que seguir várias normas militares e também normas da ANAC ou do país que esse equipamento vai ser vendido, né?
Então, nós pegamos essa lista de material, verificamos se tudo bate com a IPC, que é uma norma para manufatura mesmo. Então, tu tem que ver se todos os componentes que estão ali dentro são classe 3. Classe 3 são equipamentos militares, médicos, equipamentos que tem que ter high reliability, né? Então, tem que ser super confiáveis e não podem falhar em operação. Então, a gente tem equipamentos classe 1, que acho que dá para dizer que uma TV é classe 1, talvez uma geladeira seja classe 1 também. Aí tem equipamentos classe 2, que tem que ser um pouquinho mais robustos, e classe 3 são equipamentos que realmente não podem falhar em campo, né? Então, tem uma análise muito grande em cima da lista de material. E mesmo que o componente seja classe 3, a gente também faz uma cotação prévia para verificar se aquilo ali realmente é necessário, né? Porque a gente pode sugerir alternativas, e é uma coisa que a gente faz muito no nosso dia a dia, porque tu sempre quer o melhor para o teu produto, tu sempre quer fazer algo que, meu Deus, vai funcionar por 40 anos sem falha nenhuma, mas às vezes não é exatamente isso que o cliente quer. O cliente quer, sei lá, um produto que vai funcionar por 5 anos, 10 anos. Então, tudo isso tem que ser pensado, né? Tem que equilibrar a confiabilidade, tem que equilibrar o lucro e se ele é replicável, né? Então, enfim, tudo isso é pensado nessa fase aqui de desenvolvimento. E essa fase aqui, se a gente conseguir barrar tudo que é muito mirabolante e tudo que não é replicável, ou que é difícil, ou que vai ser difícil de montar, a gente muitas vezes não foge do budget. A grande maioria das vezes a gente não foge do budget achando as coisas aqui. Mas isso é utopia, né? A maioria das vezes a gente acha os problemas na fase de protótipos. Então, todo mundo que vai olhar, sei lá, um esquemático ou o desenho da placa, ali, um 3D de uma placa, enfim, o posicionamento, é muita coisinha, muito componentezinho, com certeza vai deixar escapar alguma coisa. Então, o momento para achar esses problemas é no desenvolvimento desses protótipos, né? Eu vou passar as fases mais explicadinhas depois, acho que fica mais fácil de entender o que são cada uma dessas etapas. Mas, enfim, basicamente a gente tem 6 marcos, e cada um desses marcos também respeita a maturidade do produto. Esse PML significa Product Maturity Level, e ele é bem comum, é usado bastante em aviônicos, essa ideia de maturidade, né? O Cassiano ia perguntar alguma coisa ali. Quer falar? Pergunta, ou Cassiano quer que eu leia aqui? Tu botou no chat. Não, uma dúvida mais genérica, mas existe alguma restrição de compra para vocês por estarem no Brasil, por exemplo? Eu me lembro uma vez que teve os Estados Unidos barrando certas compras de FPGA para o Brasil por questões militares. Vocês enfrentam isso? Sim, é bem comum, na verdade, porque tudo tem que ser analisado. Quando tu recebe o contrato, geralmente o gerente de programa vai passar uma prévia do que é o contrato, né? E vai dizer, que nem agora a gente tem um contrato com uma empresa coreana, tá? E várias coisas a gente não pode comprar acho que era da China, tinha algumas restrições. Então, o pessoal da engenharia tem que buscar muito no Silicon Experts e outros sites que vendem componentes para ver de onde é que está vindo esse fornecedor. E daí, claro, a gente tem toda uma qualidade de fornecedores que tem que trabalhar em cima junto, né? Mas tem muita restrição. Cada projeto tem sua restrição. E o que é mais comum, na verdade, são agora... Para a Europa, muitos países tu não pode vender coisas com chumbo, né? Então, complica mais ainda a nossa vida, porque os fabricantes tem FPGAs, tem vários BGAs, QFNs, enfim, eles estão sendo produzidos lead-free. E aí, fazer o reballing desses componentes, porque a solda lead-free, ela não é tão confiável quanto a com chumbo. Aí tem empresas que não aceitam, mas aí se tu vai vender para algum país da Europa, tem que ser, e aí tu tem que pensar... A gente tem 2 linhas de produção, tem uma linha de produção com chumbo e tem uma linha de produção livre de chumbo.
Então, tem várias coisas diferentes que tu tem que pensar quando tu tem essas restrições, né? Hoje a linha com chumbo, ela atende mais é Brasil mesmo, ou alguém é exportado alguma coisa com chumbo ainda? Não, tem bastante coisa exportada. Na verdade, são poucos os clientes que estão exigindo o lead free, né? São bem poucos. Mas a gente já tem alguns casos e está sendo bem complicado, porque falha muito durante o teste, tu tem que entender muito de forno de refusão, tem que entender muito da quantidade de pasta de solda que tu tem que botar na trilha, é bem, bem complexo. Tem um capítulo da IPC, que é essa norma que a gente segue, faz cursos todo ano, que fala só de componentes lead-free, né? Se tinha mais alguma coisa... Não, é isso aí. Isso aí. Mas, sim, tem bastante restrição. Aqui era só uma explicação, eu acho que não vale a pena passar, tipo, o que são cada um dos protótipos, né, e o nível de maturidade é mais lá para dentro da empresa que a gente dá um cursinho inicial, assim, de qual que é a vida do produto, né. Tá, aqui eu não quero entrar muito, porque senão a apresentação acaba ficando muito longa, mas se vocês tiverem alguma coisa que interessar mesmo, daí a gente para, vocês me interrompem, a gente para e fala, ou se vocês já viram na empresa de vocês, tá? Enfim, os milestones do NPI um pouquinho mais explicado com a abertura das etapas, né? A gente tem o kickoff, que a gente recebe os milestones do cliente, o que a gente tem que atender, né? O escopo de produção. Os nossos produtos, eles têm uma vida de desenvolvimento bem longa. Por exemplo, o AD, que é esse display do caça, né? Ele começou lá em 2015 e ele ainda não virou um produto, ele ainda é um protótipo, tá? Ele está passando por testes de qualificação agora. Produtos militares, eles têm... A gente tem que fazer testes muito extensivos neles. Primeiro tu tem dezenas de testes ambientais, depois tu tem testes para ver se ele é seguro para voar. Depois disso, tu tem toda uma rodada de testes de qualificação. O AD ele vai passar por qualificação agora, tá? E aí sim que ele vai virar um produto, vai deixar de prototipão lá, tá? Então, tem esse alinhamento de expectativas, a gente vai saber quanto tempo que a gente tem realmente para desenvolver esse produto, por quanto tempo esse produto vai poder ser um protótipo, né? E, enfim, tem todo esse alinhamento interno e também alinhamento com o cliente. Depois disso, tem a primeira fase de desenvolvimento, tá? O MFR, ele significa Manufacturing Flow Review, então é revisão do fluxo de manufatura, de produção, né? Nesse momento, a gente tem que já, com uma ideia inicial, definir o fluxo de vida do produto, né? Tem que definir uma estratégia parcial de teste, tem que avaliar as capacidades do projeto, tem que definir. Tu tem várias reuniões de revisão do que foi definido ali nas estratégias. Tu tem um plano de produção de protótipos também, que é bem importante, porque apesar dos projetos ser longos, a gente tem que entregar protótipos cada vez mais cedo. O cliente quer testar no conjunto de unidades que ele tem, então, apesar de não ter o protótipo, tu tem que ter bem cedo. Hoje a gente está com uma dificuldade muito grande em questão de compra de componentes. Tem uma crise de silício, tem Covid, teve o barco atolado lá, enfim. Então, nós estamos com vários problemas para aquisição de componente. Então, o teu plano de produção de protótipos tem que ser muito forte e tu tem que pensar em todos esses gargalos que tu pode ter. Tu tem também um plano de mitigação de risco, que também faz parte desse plano de produção de protótipo, e a qualidade também envolvendo nessa fase de produção, que é a análise das key characteristics do produto. Essa análise, o que acontece? Tu tem lições aprendidas de outros produtos e tu tem que avaliar
dos componentes que tu está colocando ali, o que pode ser uma característica que vai dificultar esse produto sair sem falhas e sem problemas da tua linha de produção. Então, aqui também a qualidade, junto com as outras áreas, começa a desenvolver o PFMEA. O que é esse PFMEA? Enfim, tu começa a analisar o produto e tu verifica todos os modos de falha do processo produtivo. A engenharia também tem o FIMEA para todas as partes dessa unidade, né? É tu realmente analisar todos os possíveis modos de falha e também analisar maneiras de mitigar esses modos de falha. Geralmente, essas coisas, elas vão para o cliente e eles focam muito nos processos de mitigação. A gente tem um cliente bem grande que é em e eles estão sempre nos auditando e sempre pedindo revisão dos FIMEAs para verificar se a gente está evoluindo, porque problema todo equipamento vai ter, tá? Isso é comum, todo equipamento eletrônico ele tem um problema, mas o cliente sempre quer ver que a gente está num PDCA ali, que a gente está evoluindo, né? Tá, deixa eu diminuir aqui a tela. Eu até trouxe para... Deixa eu ver se abriu aqui. Cadê o PowerPoint? PowerPoint não... Deixa eu ver se eu fechei. Eu usei o WhatsApp de área de transferência. Ah, sim. Vocês conseguem ver? Vocês conseguem ver o PDF? Sim, estamos vendo. Enquanto isso, o Felipe Nicole perguntou o seguinte, ó, sobre esses tempos de desenvolvimento de produto e testes que tu comentou sobre o painel do caça. A velocidade desse processo depende mais da empresa ou dos órgãos regulatórios? Depende da empresa e do cliente, né? Porque enquanto a gente está desenvolvendo o produto, eles estão desenvolvendo a aeronave. Por isso que o AD foi um projeto tão longo, na verdade. O CASA, ele não está completamente definido e ele ainda é um protótipo também, tá? O brasileiro. Então, a gente teve mais tempo porque eles também tinham o tempo deles para desenvolver a aeronave. Mas tem produtos que são bem mais curtos. É tudo uma dependência do cliente. Tem algumas questões de regulamentação, mas é que, como a ELGE é uma empresa bem estabelecida, eles têm os órgãos de regulamentação têm uma confiança muito grande e nós somos auditados anualmente. Então, a gente não tem muitas dificuldade com esse tipo de coisa, né? A empresa é bem correta nesse sentido. Não sei se isso respondeu. Ele disse que sim. Aqui eu só trouxe para vocês terem uma ideia o fluxo de como é que a gente quebra, como é que a gente pega a ideia do produto e tenta quebrar em algo que faça sentido para a manufatura dele, né? Então, a gente tem um produto, tá? Isso aqui foi um design. E daí a gente começa, tá, esse produto vai ter 1, 2, 3, 4, 5 placas, tá? Tem 5 placas e 2 placas mezanino. Não sei se vocês sabem o que é placa mezanino. Eu imagino que deve ser uma placa encaixada em cima da outra, é isso? Isso, exatamente. Então, tu tem essa PWA e tu tem uma mezanino em cima dela, tá? Essas aqui nesse caso, são placas inteligentes. As duas juntas, mais uma mecânica, formam um módulo. Então, mas tem outras PWAs que muitas vezes podem ir direto na carcaça do equipamento, né? Então, o que a gente faz? A mecânica, ela tem aquele design mirabolante dela, ficam pensando em 1000 coisinhas para deixar bonitinho, enfim, para ficar bem apresentável, só que às vezes isso aí não ajuda na manufatura. Inicialmente, esse equipamento em questão, ele tinha só 2 lados abertos e em cima e embaixo ele era fechado. Aí a gente falou, poxa, como é que uma pessoa vai enfiar a mão ali para plugar o módulo, né? Meio impossível, né? Então, nós definimos um fluxo com eles e também pedimos que eles explodissem a parte de cima e parte de baixo desse produto para que uma pessoa, um humano, conseguisse montar, né?
As alças também vão ser mudadas em outro momento, porque eles pensaram numa alça que cabe 2 dedos, então não dá muito certo. Mas, enfim, a gente tem... Esse daqui foi o rascunho, mas já está um pouco mais evoluído. Agora, essas outras PWAs aqui também tem módulos, tem mecânicas para ligar. A gente vai ter que montar toda a unidade com uma jig. E tudo isso é o NPI que vai definindo, claro, junto com várias pessoas experientes da produção, técnicos, né? Mas é tudo muito bem pensado para que quando chegue na linha de produção a gente realmente consiga montar aquilo, né? Que não seja só o 3D bonitinho impresso lá, que tu pode montar de qualquer jeito, né? Depois dessa análise de montagem, análise de montagem mecânica mesmo, a gente faz a análise de testes. Como são equipamentos aviônicos, tem muitos testes que a gente tem que fazer antes de liberar ele da linha de produção. Tu tem um ATP elétrico, se tiver alguma parte ótica, tu vai ter que ter um teste. A ATP é um teste automático, tá? É um teste de aceitabilidade. Então, tu vai ter um teste de aceitabilidade elétrico, se for ótico, um teste de aceitabilidade ótico, vai ter que fazer vibração, vai ter que fazer burn-in, ou seja, tu tem que envelhecer o equipamento até ele entrar naquela famosa curva da banheira, né, para verificar se ao longo da vida, naqueles primeiros anos de vida, ele não vai apresentar nenhum problema. Então, esses são os testes que tu tem que fazer no top da unidade. Depois tem testes que tu tem que fazer especificamente nas placas. A gente chama de... Tem um teste que é o In-Circuit Test, que é uma cama de pregos, basicamente. A placa tem vários pontos de teste, né? Então, tu coloca a placa em cima dessa cama de pregos, ela tem um software pré-definido e sabe, através dessa definição de software, ela sabe quanto de tensão, corrente, impedâncias e coisas afim ela tem que receber, né? Então, é um teste bem rápido. Se a gente não tem esse CT, tem que fazer esse teste funcionalmente ou manualmente, e numa linha de produção é praticamente impossível tu testar uma placa complexa na mão ali no osciloscópio, né? Então, é muito importante que tu tenha esse teste automático. E JTAG é para teste de FPGA. Então, tu pode gravar a placa fora da unidade, testar falhas, testar aqueles bit failures, né, que a gente fala. Então, isso tudo tu pode testar nesse testador JTAG, que a gente chama. Quando tu tem painéis com conectores, tu pode ter um cable tester também. Então, para placas que são só uma placa de filtros ou uma placa só com uma conexão externa, tu pode conectar elas num outro testador que é mais barato que um ICT. Um ICT hoje custa cerca de $50 mil, tá? Então, um cable tester é menos da metade disso. Então, tu coloca essa placa menos complexa num cable tester e tu vê caminho elétrico mesmo. Tu pluga um cabo e verifica ali o caminho elétrico. Se está aberto, enfim. Se tem algumas discretas, ele consegue testar também placas de relé. Mas o ideal é que sempre tenha um ICT para as placas. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Não, ali não tem nenhuma pergunta. Eu tenho uma pergunta, na verdade, mas acho que eu vou deixar ela para o final. Tá, deixa eu passar aqui. Deixa eu abrir isso aqui de novo. Que meus efeitos ficam tudo amontoados. Devia ter começado diferente. Tá, foi. Tá, então, basicamente, isso aqui é a fase fumaça quando ele é um conceito ainda e tem bastante coisa para ser trabalhada em cima dele, tá? A partir daqui, a gente passa para a fase de ADR. Então, tudo isso aqui é o que tem que acontecer antes desse milestone aqui. ADR significa Assembly Disassembly Review. Então, é a revisão de montagem e desmontagem da unidade. Porque, além de verificar se tu pode montar ela, tu tem que verificar se tu consegue desmontar e reparar, né? Que, às vezes, é o mais difícil. Então, tem várias unidades várias placas, por exemplo, que a gente simplesmente pega e põe no lixo porque não vale a pena desmontar e testar.
porque tu acaba gastando mais de homem-hora do que de componentes. Ou se é uma placa com segredo, ela é toda lacrada com alguma resina, alguma coisa do tipo. Então, tu simplesmente pega e joga fora. Então, tu tem que avaliar todas essas coisas. Se tu realmente quer desmontar, ou se tu vai pegar aquilo lá, vai desmontar e vai jogar fora. São tratativas diferentes que têm que ser acordadas ali no começo da vida do produto, né? Então, nessa fase de ADR, a gente tem que finalizar aquele fluxo de manufatura ali que eu estava mostrando. É tudo voltado para um assembly mecânico, né? A gente dá muito feedback para a engenharia nesses primeiros protótipos, porque são aquelas coisas que passam ao olho quando tu faz as análises de produção. Então, a primeira vez que aquela placa passar pela máquina, por exemplo, tu vai perceber várias coisinhas, como a rotação do componente está errado, ou às vezes o footprint do componente está errado, tu tem que reavaliar, trocar lá no software, às vezes tem que voltar para o desenho completamente, né? A gente não teve mais muitos casos disso, mas quando a gente iniciou produção solo, assim, sem intervenção da matriz, já aconteceu, de tipo, botou uma placa na linha, não deu muito certo, falhou, volta para os steps iniciais, né? Tem umas coisas bem mais focadas para a empresa, por exemplo, a validação do TDP e MDP. TDP são os Technical Data Packages, toda a documentação que o P&D, a engenharia, no caso, vai disponibilizar para a manufatura e para o cliente. Então, tu tem que, como produção, qualidade, a gente tem que validar toda essa documentação, ver se está tudo coerente, se está tudo de acordo com as exigidas. A partir dessa documentação também a gente cria a nossa documentação de manufatura. Na AEL, nós não usamos aqueles softwares bonitos lá que explodem a unidade e mostram já cada parafuso que tem que ir no lugar, onde tu vai conectar as coisas. Nós ainda trabalhamos com um processo mais manual. A gente pega, separa os desenhos, cria o nosso procedimento. Por quê? Porque o nosso mercado possibilita a gente fazer isso, a gente não tem uma necessidade tão grande de um software caro de manufatura. A gente tem, geralmente, tempo para fazer esses documentos e a gente tem um feedback muito grande da área produtiva. Então, eles realmente preferem, às vezes, fotos do que 3D do equipamento, né? Então, a gente consegue fazer esse trabalho um pouco mais manual. Está cada vez ficando mais difícil porque cada vez a gente tem mais produtos, né? Então, tem uma frente aí para migrar para uma coisa mais automatizada. Tem também uma análise da BOM, que é a Bill of Material, ou árvore do produto. Então, a gente verifica se, por exemplo, tu tem o nível do top, que é a montagem final, tu tem os níveis dos módulos de placa. Você tem que verificar se todos aqueles componentes que estão indicados dentro de uma placa, ou dentro de um módulo, ou no top, fazem sentido na hora de montar. Ou seja, tu não pode pedir para o almoxarifado pagar um parafuso que vai na placa só quando chegar o top lá para montar. Tu tem que saber, tem que estar exatamente abaixo do nível que ele deve ser montado, né? Como a gente trabalha com aviônicos, a gente tem que ter sempre on-the-job trainings. Tem esse treinamento durante o trabalho, né? Todas as pessoas que vão encostar em determinados equipamentos devem ser treinadas de acordo com normas e a engenharia deve treinar para fazer testes e fazer montagem. Nessa fase aqui é muito focada na montagem do produto. Então, tu vai treinar o montador mecânico ou o montador de PWAs, enfim, cada um tem a sua responsabilidade lá dentro. E cada um deles é treinado em diferentes normas, né? O montador de PWA não vai precisar fazer uma IPC de montagem de cabos, por exemplo. Então, tu tem uma matriz lá de responsabilidades e capacidades e tu encaminha para as pessoas específicas. A aviação civil é mais chata ainda. Tu tem que registrar essas pessoas e se essas pessoas não fazem provas e treinamentos focadas na aviação civil,
Por exemplo, aqueles treinamentos de fatores humanos, treinamentos de ESD. Se esses treinamentos não são revisados anualmente, a empresa pode ser... Se essa pessoa bota a mão no equipamento de aviação civil e tem uma auditoria e a pessoa não está com treinamento em dia, a empresa leva uma multa absurda e pode perder o direito de fazer equipamentos de aviação civil, né? Pois é, eu já ia perguntar se esses treinamentos todos eles rolavam mesmo, porque às vezes o que acontece muito é isso, né? Entra um funcionário novo e aí se perde na questão o fulano deu treinamento ou não deu treinamento. Então, nesse caso, com certeza o treinamento é levado bem a sério mesmo, né? Sim, nós somos obrigados a levar a sério, tem um controle muito grande. Na verdade, teve uma troca, por causa dessa função toda de pandemia, a gente teve uma troca de pessoas no DHO, lá nos recursos humanos, né? E acabaram se enrolando um pouquinho no planejamento do tempo, e a gente ficou, acho que uma semana com a produção parada, porque ninguém poderia encostar nos equipamentos, porque o treinamento estava vencido. Caramba. Então, tiveram que chamar o cara lá de Manaus para vir dar o treinamento, aplicar as provas, porque se passaram no tempo, né? Bah. Mas é realmente muito levado a sério e não é nem anual, eu acho que é semestral algumas das auditorias, né? Principalmente da ANAC. Massa. Tá, então essa aqui é a fase de ADR, né? E enfim, para fechar tudo e validar tudo, a gente faz um evento, tá, com algumas pessoas chaves e fica 15 pessoas em cima de um montador verificando se está fazendo direito ou se tem alguma melhoria para ser aplicada. Coitado do montador, porque sempre quando tem alguém pressionando ele, com certeza vai fazer uma cagada, né? Quando a gente tem auditorias aquelas de FIMEA, PFME, que eu falei, cagadas sempre acontecem. E é uma boa maneira de exercitar os fatores humanos, né? Sim, com certeza. Então, enfim, isso aqui acontece nessa fase de ADR. Depois disso, tem a fase de PTR, tá? Que ela é bem focada na testabilidade da unidade, então vai ser um técnico que vai operar que vai fazer o OJT também nessa etapa, que vai operar o equipamento. A engenharia continua dando suporte nesses treinamentos, a qualidade vai fazer as qualificações, vai dar os certificados depois que tudo for finalizado. E aqui, nesse momento, a gente já tem que ter um produto muito, muito bem concebido, porque aqui a gente provavelmente já comprou um equipamento de teste, sei lá, geralmente são equipamentos de $100 mil. Então, se tu fez alguma coisa errada, se tu desenvolveu errado esse equipamento, vai um rombo também no orçamento, né? E, tipo, além de desenvolver as unidades, a gente desenvolve os equipamentos de teste para elas também. Então, em paralelo com esse desenvolvimento, tem o NPI do equipamento de teste. Então, tudo isso que eu estou falando para a unidade vale para o testador também, né? Então, se a gente deixar para encontrar problema nessa fase, vai ser um problema muito grande. E é um problema meio difícil, geralmente são difíceis de corrigir e muitas vezes tem que ir lá e falar, cliente, a gente vai ter que retomar algumas coisas do design e vamos atrasar a entrega. Aqui tu já pode pensar que tu vai atrasar a entrega mesmo, tá? Então, aqui já é tarde. Depois disso, tem a mesma história ali, faz uma reunião, bota o técnico, agora a pressão é toda em cima do técnico nesse evento. Tipo, vamos ver se tu aprendeu mesmo. Opa, voltei. Tá. Depois da PTR, que é a Production Testing Review, a gente entra para um Production Readiness Review, tá? Então, durante essa fase, tu verifica se os últimos problemas de design, é muito difícil não achar alguma coisa, tá? Mas o ideal é que não aconteça. Aqui começam testes de qualificação, antes disso, ali naquela fase de PTR, a gente tinha testes de Safety of Flight, se a unidade é segura para voo,
HALT, RAS, que são testes destrutivos, e passando por aquilo ali, ela já pode ir para a qualificação, né? Então, tu começa a pensar no desenvolvimento dessa unidade para a qualificação. Ou seja, aqui nessa fase anterior, a gente manda um laboratório e eles literalmente destroem ela. Eles vão até onde ela... Eles exercitam ao máximo todas as capacidades para ver onde ela realmente vai quebrar, tá? Então, tem uma unidade extremamente cara e tu vê ela destruída é muito triste, mas faz parte do processo. Mas tem que ser feito, né? Eu sei que às vezes a gente, na empresa, a gente está desenvolvendo alguma coisa nova assim, e quem está desenvolvendo, que está vendo, montando às vezes, né, e testando e tudo mais, tu olha lá todo aquele teu bebê que tu criou ali e tem alguém que tá realmente usando o máximo dele, né? Tu fica apreensivo, né, com isso, né? Faz parte, é assim mesmo. É ali que tem que falhar, não em campo depois. Exatamente. Exato. Se falhar em campo é muito complicado. Aí é muito complicado. Daí tem várias investigações que são abertas. Mas, enfim, então, ela passando por aqueles testes destrutivos, a gente vai para uma etapa de qualificação. Também tem testes ambientais, mas são um pouco mais light, são realmente para envelhecer a unidade, não para destruir ela, né? E verificar como ela se comporta, verificar... Tipo, a gente se preocupa muito com EMI, né? Então, tem que ver se ela aguenta também essas radiações, porque ela vai estar voando, e fora da atmosfera tu tem muita interferência, né? E, enfim, tu tem que se preocupar muito com EMI. Aqui tu for ter o teu plano de... O Felipe até estava perguntando se o teste era térmico e elétrico, né, no caso, os tipos de testes que eram feitos aí de limite, no caso, né? Isso, é térmico, elétrico, e no caso tu pega uma unidade, primeiro tu coloca ela numa câmara que a gente chama de burn-in, tá? Ou pode ser a gente chama de HALT ou RAS, enfim. Tu coloca essa unidade nessas câmaras e a câmara, ela... Num teste normal, tá? Padrão, ela gela até -10 e aquece até uns 60 graus a unidade, assim, o normal de produção para ela sair da empresa. Num teste destrutivo, ela pode ir, sei lá, -40, -50, depende muito da unidade, depende muito da exigência do cliente, né? Mas as unidades para voo, elas não, agora desconhecimento meu, elas não, tipo uma aeronave, por exemplo, alguns módulos, eles são expostos a uma temperatura menos de 10 graus ou não? Assim, eles são... Dentro da unidade é uma temperatura agradável, né? Mas se ela fica no nariz dentro da aeronave, no caso, né? Se ela fica no nariz da aeronave ou se ela fica... mais no centro, ela vai passar por temperaturas mais baixas, ou o próprio aquecimento das unidades em volta dela, né? Então, ela é obrigada a aguentar. Mas ali, unidades de cockpit, geralmente, não precisam ser tão estressadas, né? Entendi. Vão ser no teste destrutivo, mas no teste de produção normal, ela não precisa ser tão estressada. O Felipe até comentou, que me parece que a quantidade de combinações de fatores deve ser muito grande. Sim, um produto muito complexo, né? Porque, por exemplo, tu vai começar a fazer um teste elétrico e aí tu não faz esse teste elétrico combinado com um teste de alta temperatura, por exemplo, né? Tu vai fazer só o teste elétrico máximo, por exemplo. Não, tu faz tudo. Todos? Nossa. Isso. Essa máquina que eu falei, acho que é a RAS, ela tá o equipamento ligado, ela tá aquecendo e esfriando e tá vibrando ao mesmo tempo. E aí, no caso, é uma peça só que é feito esse teste, ou tipo, destrói 10 peças, assim. Então, o Felipe comentou ali, né? Se acaba destruindo mais de uma peça nesses testes, né? O ideal é que, ela tem um momento de que ela vai quebrar, né? Isso daí é esperado, tipo, tu tá aplicando vários Gs em cima dela ali, em algum momento ela vai quebrar. Só que daí, o que eles querem avaliar nesse teste? Se ela realmente consegue ultrapassar, depende do cliente, do que ele especificou, mas se ela realmente vai sobreviver até, sei lá, 10%, 20% a mais do que o especificado ali pelo
pelo P&D, né, pela engenharia. Tá? Então, tu provar que o que tu disse que ela suporta, ela vai suportar aí um pouco mais. E se não suporta esse um pouco mais, o quanto que ela suportaria, né? Tá? Então, mas no normal, no geral, no teste de produção, a gente liga ela, alimenta ela com um testador, tu coloca num shaker, que é onde ela vai vibrar, né? Coloca ela ali na mesa, fixa ela e ela tem que ficar funcionando. O operador vai lá, dá umas olhadas, vê se realmente ela tá ligada, vê se não deu nenhuma falha ali no teste elétrico enquanto ela está trepidando, verifica se tem um acelerômetro nesse shaker, verifica se realmente ela está recebendo todos os níveis de vibração que ela deveria receber para envelhecer, né? Então, são testes bem complexos, assim, e como essa questão de alta confiabilidade, ela realmente tem que passar por eles e realmente tem que sobreviver a eles, né? E ainda displays também tem que sobreviver a isso. Geralmente são coisas mais frágeis. Mas, enfim, tu tem todas essas fases de desenvolvimento, tu verifica se realmente ainda existe algum problema de design que não pode ser solucionado naquele momento. Tem coisas que muitas vezes o cliente vai aceitar. Se é um display, sei lá, em determinado tempo de uso, tu sabe que o teu display vai perder a capacidade de brilho, ou, enfim, devem ser coisas pequenas, não podem ser coisas que vai comprometer a integridade do voo ou do piloto, enfim, ser coisas muito pequenas, né, para serem aceitas. Tu também verifica se todo o teu ferramental está ok, se os teus testers estão ok, se a tua documentação está em dia, a qualidade da própria empresa faz uma auditoria em cima da documentação, avalia riscos, a qualidade também faz um plano de produção, e esse plano deve ser entregue para o cliente depois, porque ele tem que prever toda a vida da unidade. Hoje a gente tem unidades que estão em campo há 15 anos, 20 anos, enfim, e esse plano tem que prever, tem coisas, né? Tem outra etapa aqui que a gente chama FAI, que é o First Article Inspection, inspeção de primeiro artigo, né, de primeiro produto. Essa FAI, o intuito dela é qualificar a linha de produção, então também é montagem e teste assistido aqui. Então, é uma unidade que vai para cliente, ela vai carimbada como primeira unidade, tá? E ela enfim, a gente vai qualificar a linha de produção, o QA vai liderar o cara da qualidade, né? Enfim, vai liderar essa atividade. Nesse momento, tu realmente vai ter uma validação muito forte de todos os teus documentos de manufatura e os documentos de engenharia. Verifica se está todo mundo treinado e qualificado, e o produto entra a partir daqui ele pode seguir a vida dele, né? Ele realmente é um produto, ele deixa de ser um protótipo, na verdade. A partir daqui, então, passou a PRR, passou o evento, é só um Final NPI Review, que a gente chama. Na verdade, não acontece muita coisa aqui, mas a gente tem que garantir que todas as value streams, enfim, todas as fábricas que a gente tem dentro da empresa estão suportadas, que tem uma pessoa especializada para dar esse suporte, que a gente não precisa mais da engenharia, que a gente pode caminhar com as próprias pernas, porque o que acontece? O engenheiro terminou o projeto dele, daqui a um mês ele já está em outro projeto, então ele não tem horas para dar suporte. Então a gente tem que conseguir andar sozinho, né? Então todo mundo tem, pelo menos uma ou duas pessoas tem que conhecer muito bem a unidade para conseguir suportar a produção, e a documentação tem que estar muito bem estabelecida. Aqui a gente também faz uma revisão do custo de montagem dessa unidade. Isso aqui é uma coisa que a gente também estima na cotação inicial, né?
Depois dessa estimativa, tu revisa ela e vê, assim, gastei o dobro do que eu tinha visto lá no início, mas, enfim, segue a vida, né? Tem que botar o que é real e tem que cobrar o que é real, né? E tu tem toda uma transferência de tecnologia, que é essa parte que eu disse de caminhar com as próprias pernas. E isso aí encerra o fluxozinho do NPI. Nesse último... Tá me ouvindo? Sim, sim. Tá. Nesse último ponto que tu estava comentando a questão do custo, que pode ser maior ou não, né? Essa já era a minha dúvida já desde o início da apresentação, né? Por exemplo, vocês têm, quando tu mostra aquela primeira integral lá, que mostra a curva de desenvolvimento do produto, né? E aí vocês têm uma inserção no setor de NPI bem antes, vocês botam foco no desenvolvimento antes, para garantir que lá no final todas essas etapas já tenham sido validadas e testadas, né? Mas acredito que se vocês fazem isso junto com a equipe de projeto, enquanto eles estão desenvolvendo o produto, acaba que, de repente, projetos decidem mudar o rumo, então vocês vão executar uma série de testes que vai ser, vamos dizer, perdidos, no caso, né? Porque isso não vai ser levado à frente, né? Foi mudada a estratégia, no caso de projetos, então toda aquela interação que vocês tiveram antes acaba sendo meio que perdida, né? Então, como que é visto isso na empresa, né? Como é que fica a dinâmica de vocês com projetos, no caso, né? Sim, na verdade, é bem raro que o projeto mude completamente. Às vezes, o que acontece é mudar uma placa dentro de uma unidade inteira, né? Então, sei lá, às vezes tu tem uma placa inteligente, com FPGAs e coisas do gênero, é um rombo um pouquinho maior. Mas essas são as que a gente mais foca, então são as que tendem a dar menos problemas, né? Parte mecânica o problema é com a mecânica mesmo. A parte mecânica tem um certo retrabalho que tem que ser feito, mas ainda a mecânica não é o que mais influencia no custo, né? Sim. Geralmente, e é onde a gente foca muito. Então, a questão ali das horas, tu tem um custo maior para a produção do item, então o teu lucro é um pouquinho menor, mas tudo que tu preveu antes era para não passar daquilo que tu acordou com o cliente, tipo, o dinheiro que ele te pagou para desenvolver a unidade. Então, tem 2 dinheiros aí, né? Tem, na verdade, até 3 dinheiros. Tu tem o dinheiro para desenvolver a unidade, tu tem um dinheiro para as unidades de produção e tu tem o dinheiro para a garantia. Então, são contratos diferentes, né? Aí, a ideia toda é tu não consumir mais do que tu planejou ali para o dinheiro do desenvolvimento, né? Para custos, a empresa ela já é bem madura em questão de estimar custo de material e horas de produção. O que eu falei ali de dobrar a hora daquela placa acontece, mas a gente pode ir mitigando com o tempo. A gente vai ter um ramp-up, né, naquela linha de produção, mas espera-se que a gente consiga estabelecer quantidade de horas de produção muito perto do budget, né? Muito perto do budget zero lá. Não sei se foi isso. Era isso aí sim. Se alguém deixou mais alguma pergunta, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a hora é agora. Não tem mais nada aqui. Até o professor Samuel tá aí também. Tava no meu TCC. Não, muito boa a apresentação. Muito bom sempre a gente reencontrar os alunos aí depois. Tu estrutura a parte de engenharia de teste ou é o meio campo mesmo da produção ali do item? Só para ter esse fechamento, assim. Sim, hoje ali na EL, como eu estou puxando essa parte de NPI agora, eu acabo tentando pelo menos influenciar muito nessa questão de teste. Então, tem outra colega nossa que está se especializando, a Luísa, né?
Eu não sei se vocês conhecem, mas isso acho que todo mundo conhece a Luísa. A Luísa, ela está se especializando nessa parte de testes, então a gente tem uma interação. A gente trabalhou juntas bastante tempo na equipe de desenvolvimento de equipamentos de teste, né? Então a gente tem uma interação muito boa. Então, geralmente, quando eu vejo que a gente pode talvez melhorar numa etapa, e também quando eu tenho uma dúvida, quando ela tem uma dúvida, a gente interage muito bem, sabe? Para a produção das unidades em si, a gente tem um outro colega que é mais especializado e, tipo, ele realmente pega a placa e setoriza ela toda e verifica se cada um daqueles circuitos, a gente tem a capacidade de reparar eles, principalmente, e se eles vão passar na linha sem problemas, né? Então, tem pessoas diferentes para coisas diferentes, mas a gente tenta influenciar tanto na testabilidade quanto na produção daquele equipamento, né? Acho que está no mudo. Verdade, obrigado. Só por curiosidade ali, o tempo, a vida útil média, assim, sei lá, tipo, quanto tempo dura um produto desses em campo? Sei lá, 10 anos, 15 anos? São tem horas uma estimativa, assim? São horas de voo. Horas de voo, tá. Isso, horas de voo. Então, como a gente sabe, a gente não tem muita coisa, não tem guerra aqui no Brasil, né? Então, por enquanto. Por enquanto. Os produtos aqui tendem a ter uma vida bem, bem longa, porque as horas de voo não são atingidas com facilidade, né? Às vezes a gente vê aquelas aeronaves ali na Baco fazendo teste de voo, e basicamente é ali que eles gastam as horas do produto, né? Então, mas para fora, acho que tem uma média ali, tipo, 5.000 horas, 10.000 horas, é mais ou menos essa média. Daí faz alguma manutenção na unidade ou descarta ela? Depende do contrato, né? Tá, sim. Mas a maioria das unidades a gente tem contratos de garantia, muito para a Fábio, principalmente. Se falha uma unidade em campo, eles mandam e a gente tem que ter uma unidade disponível para mandar para eles, para não deixar a aeronave parada, né? Então, a gente repara a unidade e depois manda de volta para eles. Então, mas é um contrato bem específico para as unidades, né? Tá, falha, né? Equipamento eletrônico passando por... sim, a curva da banheira é sagrada, né? Ela acontece tudo. Falha. Ela falha. Não, que eu ia comentar... a parte de componentes daí, então... por exemplo, vocês, uma vez qualificado esse produto, aquele hardware ali, vocês têm que garantir, naturalmente, que cada equipamento, cada lote de produção, vamos dizer assim, tem um componente qualificado, né? Ele não muda nunca mais, vamos dizer assim, enquanto que aquele hardware existir. Uhum. Tá? Sim, tá. Tem que ter um documento formal aprovado pelo cliente que permita a mudança no design. Tá, e isso implica daí também, tipo assim, por exemplo, a empresa que faz lá o semicondutor, faz o FPGA, eles também têm que disponibilizar esse específico item, enfim, para vocês, ou como é que fica o lado deles daí, tipo, eu comecei a produzir o componente, ele tem, sei lá, 5 anos de vida útil, e depois o fabricante lá do FPGA desqualifica, né, para de produzir esse item. Como é que vocês continuam dando o suporte? Vocês têm um estoque interno ou vocês simplesmente dizem para o cliente que não vão dar mais suporte para esse item? Isso é planejado lá no começo da vida do produto também, né? Então, tu analisa todos os componentes que estão sendo colocados ali, e componentes mais complexos, que nem FPGAs, tu tem um estoque, né? Tu vai ter um estoque daquele componente para atender um número X lá de unidades. Geralmente a gente não tem estoque do componente, geralmente a gente tem uma placa pronta para repor.
Ah, tá. Mas sim, acontece, tipo, a gente tem algumas unidades que têm alguns componentes que são obsoletos. Tem muita coisa a gente recorre para eles, porque o estoque deles é bem maior que o da El, né? E já tiveram problemas, já tiveram unidades que realmente a gente teve que fazer o redesign, na verdade, teve que fazer o redesign, porque para a grande maioria dos equipamentos, que é o design owner, né? Então, eles fazem esse acompanhamento. Para o AD, a gente vai ter que fazer, o Cibers não tem, o Amazônia não tem, mas para alguns equipamentos de solo, Acho que fica difícil dar manutenção. Um pouquinho difícil, né? Mas para alguns equipamentos de solo, rádios, a gente também vai ter que pensar nessa questão dos obsoletos, né? Agora, o fornecimento de vocês, ele chega a vir desses players tipo Aero, Mauser, coisa ou não? Vocês têm um fornecimento de... Porque eu sei que a Aero, principalmente, eles têm uma linha de manter um estoque, né? Se tem um item que tu quer sinalizar para eles para manter, mesmo após a vida útil de obsolescência, quando o componente fica obsoleto, no caso, ele não é mais disponível, eles mantêm um estoque local. Mas eu não sei se vocês chegam a acessar esses fornecedores direto ou não, né? Sim, nós compramos muito da Arrow, da Mauser, da DigiKey, da própria Texas, tem aquela TE Connective também, tipo, a gente compra desses todos, contanto que eles emitam COC, que tem uma palavra que é muito importante nessa área de aviônicos, que é o compliance, né? Então, tudo tem que ser compliance e a gente tem que emitir um certificado de compliance quando a unidade sai da empresa, e todos os componentes que estão no estoque da empresa também tem que ter esse certificado de compliance. Exceto, salvo exceções, tipo protótipos, se está numa correria muito grande, se tem datas muito, muito próximas, a gente abre um desvio, e esse desvio tem que acompanhar também o produto, e ali tem que estar descrito que foi usado um componente para protótipo sem certificação, sem certificado de compliance. Uhum. Mas, sim, a gente utiliza bastante do estoque dessas estoques com essas empresas, né? Hoje em dia está bem difícil porque a competição está muito grande, e sim, a gente teve uma situação que a DigiKey, a gente comprou componentes da DigiKey, esses componentes foram desviados não, eles mandaram errado para Israel, acharam que era para lá, que era para ir, voltou para o estoque da DigiKey e a DigiKey vendeu. Que beleza! É porque a concorrência está muito grande. Então, tem empresas muito maiores que nós que compram cargas maiores e eles estão dando preferência, né? Sim, e a gente tem que correr muito, tem que planejar muito para conseguir produzir o que a gente tem que produzir. O nosso volume é pequeno porque, tipo, o valor é alto, mas o volume é pequeno, né? Sim. Muito legal, Morgana, muito legal tudo. Deixa eu ver como é que a gente está de tempo aqui. Não quero também tomar muito teu tempo. Alguém tem mais alguma pergunta? Não vou, também, quem tiver pergunta pode fazer pergunta. Pessoal quietinho. É que agora também ficou pouca gente já. Legal. É muito difícil trabalhar na El aí, até onde eu sei. Não é qualquer um. Tem várias vagas abertas, tá? Se vocês quiserem dar uma olhada. Nós temos vagas. Estou precisando. Se vocês tiverem algum estagiário também aí para indicar, a gente está precisando de estagiário na manufatura. Já vamos anunciar então já lá no grupo da elétrica já para quem quiser. Mas aí é para a linha de produção, no caso, né? Não para a linha, mas para trabalhar com essa parte de NPI e, na verdade, a gente acaba fazendo um pouco de tudo no DPM, que é desenvolvimento de processo de manufatura, mas a gente faz de tudo. Sim. Tá? E tem toda essa parte de NPI, tem a parte de transferência, tem muita interação com a... né? Então, não o estagiário, mas a gente tem que
Esse ano a gente não foi, no passado a gente não foi, mas geralmente a gente passa uns 3 meses da nossa vida em Israel, todo ano. Então, agora tá mais tem tranquilo, pelo menos, para ir para lá, né? Também, né? Oi? Agora eu acho que deve estar um pouco mais tranquilo para estar indo para lá, né? Tenho 2 colegas que estão indo, na verdade, estão abrindo as fronteiras agora. Eu vou ter que ir daqui a pouco também. Então, para quem gosta dessas coisas de ter que viajar, enfim, de ter essa interação, essa troca de conhecimentos internacional também é uma empresa muito boa, tá? Nossa. E o melhor caminho é procurar. É todo mundo desenvolvedor, mas tá todo mundo assim. E o melhor caminho é ali pelo LinkedIn mesmo, manda e-mail direto para Morgana, entra no site da EL, qual é o melhor caminho para quem quiser, para quem estiver procurando. No caso da manufatura, pode mandar um e-mail para mim, se quiser, que daí eu mando direto pro meu coordenador, né? Mas para outras vagas, daí é direto no LinkedIn. Ah, legal. Morgana, muito obrigado por ter participado. Agradeço então do a oportunidade. KSL. E contamos contigo aí para uma próxima vez a gente poder te chamar também. Eu falo demais, aí tende a ficar muito louco. Foi excelente. Tá certo, pessoal? Então, obrigado a todo mundo que ficou até aí. Tchau. Muito bom, obrigado. Tchau. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa para todos. Bom feriadão. Bom feriado.